Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé, nesse dia 27 de março de 2025, nessa quinta-feira da terceira semana da Quaresma, a Igreja nos apresenta o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos nesse tempo da Quaresma, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé. O Evangelho de Lucas nos traz essa referência importante para cada um de nós. Mas, lembrando uma frase do Papa João Paulo II, que dizia: a pessoa humana tem uma necessidade que é ainda mais profunda, uma fonte que é maior que aquela, uma fome que é maior do que aquela que o pão pode saciar. É a fome que possui o coração humano da imensidade de Deus. Todos nós temos uma necessidade e uma fome que é a imensidão do coração de Deus. E é por isso que a gente reza, é por isso que a gente tem fé, é por isso que a gente escuta a palavra de Deus e é por isso que a gente vai encontrando forças para enfrentar as dificuldades da vida. Jesus está expulsando um demônio que era mudo. Quer dizer, o demônio que não possibilitava a comunicação, não possibilitava a fala. O demônio que impedia o outro de falar. E Jesus expulsa esse demônio mudo, essa pessoa volta a falar e as pessoas ficam admiradas. Diante do que Jesus faz e da admiração das pessoas, começa a aparecer a rejeição. A gente já refletiu assim sobre isso, né? A gente não agrada a todo mundo, nem Deus agrada a todo mundo, Jesus não agrada, Jesus agora está sendo observado com mais atenção, já teve problema, já teve ameaça de morte, e agora diante do momento em que ele devolve para o ser humano a capacidade de falar, a capacidade de expressar, de se comunicar, um povo admirado, mas Jesus é acusado de ser pelo príncipe dos demônios, que é Beelzebul. Beelzebul quer dizer o chefe da casa, o chefe da casa é que Jesus expulsa os demônios, expulsa os demônios. Outros querem um sinal do céu, querem manipular, querem que Deus prove que Ele existe, querem colocar Deus para servir a sua vontade. Claro que Deus não faz isso. Jesus, conhecendo os corações, os pensamentos, Jesus é alguém que conhece o ser humano. Ele conhece quem está diante dele. Nós que não conhecemos, né? A gente tem a mínima ideia quem é que está perto da gente. O que essa pessoa pensa. Então Jesus faz uma reflexão. Fala assim, olha, todo reino dividido não tem futuro. Todo mundo dividido não tem futuro. Toda realidade que a gente cria divisão, ela cai, destrói. Então, se eu expulso o demônio através de Beelzebul,
Então seus filhos expulsavam o demônio através de quem? Eles serão seus juízes. Então quer dizer, todo mundo que expulsa o demônio é porque é do demônio. Então é um mundo dividido. E a vida é assim, né? Um casal que conversa só sobre aquilo, ou a maioria das conversas de um casal é aquilo que os une, esse casal vai longe. Mas quando a gente, diante de uma convivência, de um casamento, ou diante de uma comunidade, uma família, em que o assunto é aquilo que nos separa, nos divide, isso não tem futuro. O futuro é curto. E por isso Jesus vai dando essa orientação e dizendo para eles, pois é, então, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, que eu devolvo a condição da pessoa falar, ouvir, andar, enxergar, se movimentar, que eu devolvo vida para quem está morto, viu? Então o reino de Deus está próximo. Então o reino de Deus está próximo. Viu? Vocês confiam muito na força, na fortaleza, mas pode ser que chegue alguém mais forte. Vocês confiam muito na armadura, pode ser que um homem, viu, confia forte, proteja seus bens. Mas pode ser que encontre alguém mais forte que eles. Entendeu? Então a gente vai olhando no Evangelho de hoje, essa acusação grave que fazem com Jesus, viu? E essa rejeição. Então nós temos um homem que volta a falar, porque o demônio mudo foi expulso, devolveu a essa pessoa a condição de se comunicar. Nós temos um povo acusando Jesus, e por isso que ele vai dizer depois que o pecado contra o Espírito Santo é chamar Deus de demônio, é chamar Jesus de Beelzebul, chefe da casa, príncipe dos demônios. Então estão acusando Jesus de ser demônio, isso não tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo é isso. E essa ilusão nossa de que muitas vezes a gente se apega e acha que somos muito. E a nossa força acaba em Deus. Então peçamos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. E vamos ler e rezar a oração da campanha da fraternidade desse ano. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho que tuas mãos fizestes, vistes que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra e hoje experimentamos as suas consequências. Por Jesus, teu Filho, nosso irmão, humildemente te pedimos, dai-nos, nesta quaresma, a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de que um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Amém. Um abraço, até mais.